É muito gratificante conquistar uma promoção, ainda mais depois de um grande período trabalhando para essa conquista. O fato é, uma coisa é conseguir, outra coisa é se manter, outra coisa é chegar a níveis maiores do que você chegou até agora. Então, bem-vindo ao canal, sou Doni Novaes, Capitães, o tema de hoje é conquista. Eu tive uma experiência quando fui promovido ao primeiro cargo de liderança e eu lembro que na época foi bem difícil. Eu não levei muito tempo, eu levei cerca de 1 ano e meio para chegar nesse cargo. Porém, foi um período em que eu era muito jovem, eu tinha cerca de 21 anos, e aí nessa conquista rolou na minha cabeça um momento de pensar que dali em diante eu teria conforto. Todo o ralo que eu dei, toda a dedicação que eu fiz, sol a sol, era o momento então de eu poder desfrutar da conquista, ou seja, delegar e só observar e pegar os resultados que forem entregues pela equipe. Só que esse terreno é muito perigoso. Existem várias pessoas com o mesmo objetivo que você, e é natural que cada um use as ferramentas que tem para conquistar esse objetivo. E você usou a sua e o colega vai usar dele. Então, se você trabalha de uma forma honesta, de sol a sol, buscando a sua conquista, é natural que quem está do seu lado vai querer ter o mesmo direito, o mesmo benefício, desfrutar da mesma conquista que você, por que não? E aí, no meu caso em específico, durante os primeiros meses do primeiro ano como líder, eu tinha um colega que eu tinha como meu segundo braço, o cara que eu mais confiava no departamento e que eu sabia que podia contar a qualquer momento. Então foi quase que automático. Eu comecei a passar para ele algumas demandas que cabiam a mim, crente de que ele iria cumprir a parte dele e eu continuaria confortável na minha condição de liderança, pegando os resultados auxiliados por ele e só assinando relatórios e cumprindo as minhas etapas, as minhas atividades do dia com menos carga de trabalho. O que aconteceu? Durante um período de mais ou menos uns 6 meses, 6 para 8 meses, esse meu colega foi pegando as coisas e foi apresentando o resultado, entregando o serviço e começou a chamar a atenção de outras pessoas, de outras lideranças e de outros departamentos. Consequentemente, com o passar dos meses, ele foi sendo mais acionado do que eu para atender determinadas demandas que cabia a mim atender. E eu fui começando a ficar de lado. Ele foi ofuscando a minha presença, a presença que eu fiz tão presente durante o período em que eu estava na procura, na busca por uma promoção, pela minha valorização, que quando aconteceu dele conseguir esse espaço, depois de quase 8 meses, que eu fui entender que eu estava dando a ele a oportunidade de ele assumir meu lugar e eu perder meu emprego. Então tudo aquilo que eu deleguei a ele como atribuição, eu comecei a pegar de volta. Relatórios, controles, comecei a entrar na rede, no rádio HT, para me colocar à disposição para atender determinados chamados. E aí eu fui me reposicionando, até chegar a um ponto que eu tinha tudo que eu havia entregue a ele como confiança, eu já havia resgatado para o meu uso pessoal, para o meu uso rotineiro. E aí, passado cerca de 6 meses, esse mesmo colega que me auxiliou e que era meu braço direito, me procurou para pedir demissão. Então aí, quando ele me pediu demissão, qual a conclusão que eu cheguei? Que no fundo, não havia ali do lado um parceiro leal, fiel. Existia sim alguém com uma segunda intenção e que se eu desse essa oportunidade, com certeza ele iria assumir o meu lugar e eu, consequentemente, iria perder meu cargo prematuramente. Então, a dica que eu quero dar a você é o seguinte: quando você batalha muito por algo, valorize esse algo de forma completa e todos os dias. Não dá para você ser meio termo, não dá para você se dedicar ao antes e depois que você conquista, você reduzir a carga de dedicação, porque você tende a sofrer com isso. E além de sofrer, você tende a ficar vulnerável. As pessoas vão começar a entender que existe uma fraqueza em você e que você é uma pessoa que pode simplesmente deixar sua responsabilidade de lado em algum momento e deixar com outras pessoas que não cabem. Então, assim, essa experiência para mim valeu. Eu nunca mais, depois dessa ocasião, eu deleguei o suficiente para simplesmente abandonar por completo aquilo que cabia a mim.
Eu sempre estava ali acompanhando, observando, entendendo e assessorando aquele que era o meu braço direito. Só que aí, com o passar dos anos, foi em outros níveis, né? Aqueles que vieram me auxiliar estavam num nível que era de liderança, eu como supervisor, depois como supervisores, eu como coordenador, depois como gerentes, eles como coordenadores. Então era uma outra tratativa, uma outra metodologia, uma outra forma de se trabalhar. Mas aí existe um risco, então tome cuidado. Quando você for promovido, pense sempre assim: cheguei, agora eu preciso me manter e preciso subir mais um degrau. E para isso, o que eu preciso fazer? Me dedicar ainda mais, me esforçar ainda mais, aprender ainda mais. Quanto mais eu aprender, quanto mais eu me desenvolver, maior será a chance minha de crescer e de trazer comigo alguém que eu acho que mereça. Tá bom? A dica de hoje foi essa. Não deixe de acompanhar sua visão e ter ação devida para cada uma delas. Siga em frente, a gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá bom? Até lá e um forte abraço.